Você está tentando há muito tempo aumentar o seu limite no seu banco e não consegue de jeito nenhum? Vamos brincar agora de jogo dos 7 erros, mas na vida real. Eu vou falar para você 7 erros que fazem o banco fugir de você literalmente. Em alguns casos, limite nunca mais na sua vida. Mas antes, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o nosso site oficial com as melhores campanhas de cartão do momento. Para você que quer ser aprovado com facilidade, lá tem as melhores campanhas do momento de captação, as melhores chances para você ser aprovado. Primeira coisa que muitos de nós, quem nunca fez isso, eu mesmo tenho várias contas nessa questão, que é a conta saldo zero. Isso aqui é o pior terror para os bancos no momento, porque hoje é comum as pessoas terem várias contas, porque às vezes você vai abrir uma conta digital por causa de uma tarifa ali que você vai pagar um valor menor, ou por uma isenção, ou um cartão de crédito que te prometeram, coisa do tipo, e aí depois você fica com aquele monte de conta parada saldo zero. O banco, ele literalmente, ele lucra com o seu dinheiro parado ou investido no próprio banco. Todo o dinheiro que você deixa na poupança, em algum investimento do próprio banco, como o CDB, entre outras coisas, e saldo parado, o banco vai reemprestar para outras pessoas com juros lá nas alturas, e assim o banco vai girando capital e ganhando dinheiro às suas custas. Então a conta saldo zero não dá esse lucro para o banco. Ou seja, você só é uma despesa para eles. O banco ele gosta de lucro, e aí você fala, olha, eu sou uma despesa, me aceitem aí. Vai ser complicado. Quem gosta de despesa? Você gosta de despesa? Se fosse possível, a gente acabaria com todas as nossas contas. Então, literalmente, você é uma despesa para o banco. Então, vai ser despesa de servidor, despesa de banco de dados. Para manter o aplicativo funcionando, ele tem ali a quantidade de usuários e você é mais um usuário. Então, de forma indireta, você está sendo, sim, uma despesa para o banco. Em alguns casos pode haver até encerramento da conta por inatividade. Hoje várias contas digitais são assim. Você ficar mais de 6 meses sem utilizar, vai encerrar sua conta. Alguns até criam uma taxa ali que você vai pagar para tentar te forçar, mas essas taxas elas são indevidas e você pode correr atrás dos seus direitos. Então tem alguns que fazem isso para dar medo aí nas pessoas, ou às vezes o banco pode até encerrar essa conta, ou até por desinteresse comercial, porque você não é o cliente ideal para eles. Então se hoje você está focando nesse banco, você não movimenta, não tem por que eles aumentarem o seu limite. Às vezes você está ali, esse é aquele cartão que eu uso de vez em quando, então deixo ele parado, mas eu queria muito que o banco aumentasse. Como que o banco vai aumentar se a sua conta está parada, se você não usa mais? Pode até acontecer de você ter redução do seu limite ou até encerramento desse crédito. Então, tem que tomar muito cuidado, é um erro muito frequente entre as pessoas. Segundo erro é você pedir aumento de limite. É isso mesmo. O banco ele é o maior interessado em aumentar o seu limite. Então, se ele não aumenta, é devido ao seu risco de crédito. Ele é o mais interessado, você não precisa ficar correndo atrás, vai ser feito de forma automática. Esse risco de crédito nada mais é do que a quantidade de crédito que você recebeu no mercado. Então, todos os bancos e contas que você tem aberto, quanto de crédito foi liberado para você? E a sua renda, quanto você ganha, qual é a sua capacidade de pagamentos? Ele vai cruzar essas informações e vai ter o seu risco de crédito. Então, qual é o seu risco em relação a quanto você tem de limite liberado no mercado? Se o seu risco é alto, o banco não vai aumentar o seu limite ou nem vai liberar esse limite para você se tiver todas as luzes vermelhas acesas. Então, tem que ficar ligado nessa questão. Então, você pedir o aumento de limite é praticamente você confirmar esse risco, que quer dizer o quê? Se você está pedindo aumento de limite, quer dizer que você precisa. É muito difícil uma pessoa que tem limite sobrando, vai lá e pede aumento. Geralmente são pessoas que estão pensando em gastar mais do que deveria, ou às vezes aquele limite não é suficiente. Então se você mostra que você está precisando de dinheiro, e o banco já estava com essa desconfiança do seu risco de crédito, aí você confirma logo de vez, é praticamente você pular do barco. Então o banco ele não precisa da sua ajuda, ele aumenta automaticamente, todo banco ele tem o seu algoritmo próprio e ele faz essas análises mensal ou até alguns bancos fazem semanal. Então fica ligado, é feito automaticamente, eles vão liberar para você de forma automática. Lógico que existem algumas exceções. Existem bancos que deixam disponível a opção de você aumentar o seu limite e já fala quanto vai liberar para você. Ali não seria uma armadilha, ali já foi liberado para você, então você vai só pegar o limite para você, um exemplo do Itaú. Agora, se tiver a opção aumentar limite e não tem nada mostrando para você de limite liberado, então não faça, porque aí é uma armadilha. Então toma cuidado, esse botãozinho aumentar limite é mais uma tentação do que um benefício na sua conta. E fora essa, existem várias armadilhas nos aplicativos dos bancos. O próximo erro muito grave é você pagar a fatura do seu cartão em outro banco. Isso aqui é literalmente você dar tchauzinho para o banco.
Você fazendo isso, você mostra que você não quer mais deixar o seu dinheiro com eles, ou seja, aquele banco não é mais digno do seu dinheiro, ou está partindo para o concorrente. Então aqui, ele pode servir para alguns casos como uma estratégia de ciúmes para outra instituição, mas tem que ser feito com cautela e estratégia. Então se você fazer da forma errada, você vai mais se prejudicar com aquele banco que você está fazendo isso do que você ajudar. Então a estratégia do ciúme você tem que fazer com um plano bem traçado e não ser feito com frequência. Tem que ser feito de uma forma inteligente para você não se prejudicar. Então toda vez que você, por exemplo, você tem a conta do Nubank, você pega o cartão do Nubank e paga esse cartão lá no aplicativo do Itaú, do Bradesco. Você está mostrando para o Nubank que você não quer nem mandar dinheiro para a conta para pagar a fatura, que seria o mínimo que você deveria fazer no banco. Então você está meio que quase jogando eles na lata do lixo. Então esse erro ele já mostra para o banco que você já está migrando para outra instituição financeira, que você já está descontinuando a sua utilização daquele cartão de crédito. Já na estratégia do ciúmes pode te ajudar, mas é mais fácil te atrapalhar do que te ajudar. Então por isso que é uma estratégia avançada e não vale a pena você fazer sem você ao menos souber sobre mercado de crédito. Próximo erro é o Open Finance. Muitos acham que o Open Finance é bom, mas é um erro grave se você mostrar no Open Finance que você usa outro banco do que eles. Então lá o seu Open Finance mostra na cara que a sua conta principal não é aquela conta que você está utilizando. Então ele vai te prejudicar. Pode ser que no curto prazo ele te ajude porque é uma reação positiva, que é aquele ciúmes. Então na estratégia do ciúmes você pode utilizar o Open Finance ao seu favor, mostrando informações de movimentação de outro banco. Então no curto prazo, que seria mais ou menos até 6 meses, o banco ele pode ver que você já está interessado em outra instituição, então eles precisam fazer alguma coisa para melhorar seu histórico. Mas na maioria dos casos, passando disso, vai ser uma reação negativa que mostra que você está migrando de instituição financeira ou já abandonou eles de vez. Então ele pode gerar reduções de limite ou te colocar na geladeira do crédito. Esse termo eu criei aqui para ser um pouquinho mais engraçado, né? Literalmente ele joga você lá na geladeira e aí você não consegue mais. Acredito que você tenha sentido essa sensação. Parece que você está dentro de uma geladeira que você não consegue aumentar limite de jeito nenhum. Você se mexe, faz de tudo que é coisa, movimentação, movimenta 500 mil reais na conta, mas não sai daquele limite baixo, porque você literalmente está congelado nessa geladeira. Você já percebeu como cuidar da saúde ficou caro e ao mesmo tempo difícil e demorado? Por isso eu quero te apresentar uma alternativa que cabe no bolso e funciona para qualquer pessoa, a Ecor Saúde. Com ela você tem consultas médicas ilimitadas 24 horas em qualquer celular ou computador, com clínico geral e especialistas. Além disso, você conta com descontos reais e consultas presenciais, exames, cirurgias, vacinas, medicamentos a preço de custo, apoio psicológico, nutrição, assistência domiciliar e até atendimento para seu pet. É rápido, prático e acessível para qualquer necessidade, seja para você, sua família, para idosos, jovens ou até crianças. Tem um custo tão acessível que sinceramente surpreende. É aquele tipo de serviço que entrega muito mais do que você paga. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado é saúde de verdade por um preço que você pode pagar. Então, reforçando, só utilize o Open Finance para informações que sejam relevantes para o seu histórico de crédito e ser usado com estratégia. Próximo erro aqui é dívidas ou contas em atraso. Isso aqui já é óbvio. Se você atrasar alguma conta, não interessa qual conta seja, se é naquele banco ou se é em outro banco. Hoje é tudo conectado, o SCR do Banco Central ele compartilha prejuízos, dá para ver os birôs de crédito, tem o cadastro positivo que dedura você. Então se você tiver qualquer atraso de fatura ou de outras contas de consumo, o banco ele pode achar que ele será o próximo. E assim já acende o alerta vermelho, você já fica ali com aquele nomezinho vermelho na lista de clientes do banco, e aí você não consegue mais aumento de limites por um período ou às vezes por prazo indeterminado. Então tem que sempre tomar cuidado, mantenha suas contas em dia que isso te ajuda e quando você atrasa realmente pode prejudicar. Ah, Wesley, eu atrasei, mas não foi culpa minha. Aconteceu um imprevisto. Isso pode acontecer. E não necessariamente uma conta pode prejudicar logo de cara. Depende da instituição. Mas às vezes são vários pontinhos que você está juntando negativos com o banco. E aí é como se fosse aquilo. Uma gota em um copo de água vazio não faz diferença alguma. Mas em um copo cheio vai transbordar. Então às vezes você já está cometendo vários erros com aquele banco. E às vezes esse pode ser aquela pá de cal que literalmente
vai te deixar na geladeira do crédito. Então, toma cuidado, isso aqui pode prejudicar no longo prazo, principalmente se já tiver outras coisas erradas sendo feitas com aquela conta bancária que você tem. Próximo erro é ser o cliente problemático. Isso aqui, vou ter que contar até umas historinhas aqui que é bem interessante. Mas primeiro, nunca atende o gerente, ou quando atende o gerente vai ligar para você, ô fulaninho, queria ter uma proposta aqui para você e tal, você atende daquela forma que a gente já conhece, né? Sendo o mais gentil possível, naquela gentileza que literalmente dá até vergonha. A gente não pode, primeiramente por educação, aquela pessoa ela está no trabalho dela, né? Ela não está fazendo porque ela quer. Muitas vezes é para bater a meta, para manter o trabalho dela, mas a gente sempre tem que ser cordial. Mas a gente sabe, tem cliente que gosta de ser grosseiro com atendimento de call center, com o gerente. Tudo bem, muitos gerentes, eles acabam, né, prejudicando a pessoa com produtos ruins, mas a gente tem que saber lidar com a situação. Às vezes poderia ser você lá do outro lado tendo que vender aqueles produtos do banco. Então a gente tem que pensar do outro lado também. Então se você é sempre aquele cliente irritado, que sempre maltrata os atendentes, sempre nega as ofertas de produto, mas geralmente sempre de forma grosseira, xingando, desligando na cara do atendente, ou até se você gera muita polêmica naquele banco por pouca coisa. Por exemplo, você já vai direto no Reclame Aqui, no consumidor.gov, no Banco Central fazer reclamação, às vezes de fatura duplicada, de compra ali indevida, e você às vezes nem tentou resolver diretamente no banco, já foi direto para a última instância, já gerando toda a repercussão negativa, já maltratando o atendimento por uma coisa que poderia ser resolvida no próprio banco, ou no próprio atendimento, no telefone ou no chat. O que eu tô falando aqui não é você ser omisso, você aceitar tudo. Lógico, você tem o seu direito de reclamar, mas faça de uma forma inteligente. Porque se você fazer da forma errada, você pode sim ser prejudicado. E eu falo isso porque eu já trabalhei em tantas empresas com atendimento. O que eu mais trabalhei na minha vida foi com atendimento. E eu vou contar uma história simples que no banco também vai funcionar dessa forma. Quando eu trabalhava no cartório, foi o meu primeiro trabalho em registro de carteira, eu trabalhava ali no atendimento, no balcão, só que a gente revezava. Um dia ficava no balcão, outro dia ficava ali na Xerox, nas copiadoras, na autenticação. E geralmente quando tinha aqueles clientes irritados de... Já chegava, a pessoa falava bom dia, eu falava, não, atende rápido aí, eu tô com pressa. A pessoa é grosseira, mal educada ou desrespeita o atendente na frente das pessoas. Geralmente o que acontecia? Quem ficava na Xerox, a gente já dava o sinal, ó, é aquele cliente lá grosseiro. A pessoa já pegava, jogava a pastinha dela no último, ou seja, ficava ali uma. Teve um caso que eu confesso pra você, deixei a pessoa 2 horas esperando no cartório porque a pessoa foi grosseira, xingou o atendente na frente de todo mundo e a gente acaba dando troco. É isso que acontece nos atendimentos. Então você acha que aquele atendimento lá no call center que você xingou a pessoa, que você fez todo tipo de coisa com o gerente, você acha que você não vai ser prejudicado? Você pode sim ser prejudicado. Lógico que não são todos. Tem atendente que pode falar, tô nem aí pra esse cara. Outros podem levar e às vezes te prejudicar, você ficar naquela listinha vermelha ou ser conhecido por ser aquele cliente problemático. Você acha que o gerente, na hora que ele receber ali alguma bonificação ou for fazer alguma defesa de crédito para liberar mais limite para sua cartela de clientes, você acha que ele vai te colocar na lista? Não vai te colocar na lista. Quando a gente pensa em banco digital, aí já foge um pouco do gerente. Mas às vezes, você tem um Reclame Aqui que tem um atendimento especializado. Eu já trabalhei com Reclame Aqui e Procon, e geralmente os clientes que iam lá, eles ficavam marcados, aquelas ocorrências, aqueles protocolos que eram gerados, sempre a gente coloca observações. Então quando o cliente é problemático, é marcado. Então pode ter certeza, se você começar a gerar muitos problemas no banco, você pode ser prejudicado também nas suas liberações de crédito. E se você não aceita nenhuma das ofertas de forma grosseira, é pior. Às vezes você pode levar pela esportiva, fala, olha, nesse momento eu não consigo, estou passando uma dificuldade financeira. Ou eu queria esse serviço de uma forma mais barata. Tentar negociar, fazer de um jeito que seja benéfico para ambos os lados. Ou se você não quer, não faz sentido para você, você negar de forma cordial. Isso te ajuda também a manter um relacionamento. Quando você tem um atendente que foi maltratado o dia inteiro e recebe uma pessoa que tratou ela bem, com certeza ela vai lembrar desse cliente. Com certeza ela vai fazer de tudo para ajudar essa pessoa. Quem trabalha com atendimento sabe disso. Então vale muito a pena você ser um bom cliente com o banco, no sentido de educação e cordialidade que todo mundo merecia. 7º erro, esse aqui, muitos estão nesse, eu mesmo, esse aqui eu já fui muitas vezes e ainda sou, é o cliente mão de vaca, isso mesmo. É o cliente que ele sempre nega a oferta de produtos bancários que ajudam no relacionamento com o banco. Existem produtos bancários que eles sim te ajudam com o relacionamento bancário, com seu score interno para aumento de limite, para mudar o segmento de cliente, principalmente consórcio, previdência, entre outros produtos que existem, seguros, produtos bancários que muitas vezes o gerente ganha algum tipo de comissionamento. O
que que acontece? Muitos realmente não vale a pena, tem muitos produtos bancários que são prejudiciais para sua vida financeira, só que você também tem que entender que existe um equilíbrio. Então tudo na vida é um equilíbrio. Se o seu foco hoje é crescer naquele banco, você ter mais limite, melhor relacionamento bancário, você tem que entender que é uma via de mão dupla. O gerente, ele tem as metas dele e ele tem ali formas de conseguir liberação de crédito, mas ele vai dar preferência para os clientes que são mais rentáveis, que ajudam o gerente a bater a meta. Então o que você pode fazer? Ao invés de você ficar contratando coisas desnecessárias que vão mais te prejudicar, começa a pensar nos produtos que você tem no seu dia a dia, que você já utiliza de outros bancos, começa a usar nesse banco e aí vai acabar ajudando o seu gerente. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente é tão mão de vaca com aquele banco que às vezes por causa de R$5 numa mensalidade de um seguro, você prefere contratar um seguro de vida de uma empresa que você nem conhece, por causa de R$5 que você vai economizar por mês, do que fazer naquele banco que você já tem conta. Que aí você criaria um relacionamento a mais por ter um seguro de vida. Ou uma previdência, você escolhe uma corretora de outro lugar, porque a taxa ali é 0,1 menor do que a sua, e aí você deixa de ficar com aquele banco. Então, toma cuidado. Se você quer ter relacionamento bancário, às vezes, por uma coisinha boba ali, você poderia ter um relacionamento melhor. Eu não estou falando aqui para você contratar coisas desnecessárias, mas você analisar de forma estratégica o que você tem hoje de produtos. Vou dar um exemplo aqui. Você tem o seguro do seu carro. Tenta orçar o seguro daquele banco. E aí você negocia com o gerente, olha, eu tenho um seguro aqui na Porto, eu tenho um seguro aqui na Tokio Marine, só que você consegue aí fazer alguma coisa para eu pagar um valor menor e migrar para vocês? Você consegue negociar. Então tenta usar esse poder da negociação ao seu favor e assim você usar mais o seu banco e deixar de ser esse cliente mão de vaca. Você acha que aqueles clientes top high, os melhores clientes do banco, são os clientes de fato mão de vaca? É aquele cliente que contrata produtos, que utiliza o que o banco oferece. Então, use com moderação e com estratégia a educação financeira. Então, veja pela sua realidade, faça uma análise e aí contrate aquilo que faz sentido para a sua vida financeira. E aí para que esse negócio, às vezes por causa de R$1, R$2 você deixa de ter o relacionamento bancário com aquela instituição. Agora eu quero saber de você, é hora de você revelar. Para de mentir, conta aqui nos comentários quantos desses erros, quais erros você já cometeu ou está cometendo na sua conta bancária que você quer aumentar limite. Vai ser bem legal compartilhar isso com a nossa comunidade. E por falar em comunidade, você já pode ser membro do nosso canal. Do lado do botão de se inscrever tem o botão Seja Membro. Você pode ser membro Prime ou membro Legend e assim acessar conteúdos exclusivos e benefícios VIP aqui no canal. Também na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões do momento, as melhores campanhas de captação, ou seja, muito mais fácil você ser aprovado. Eu sempre atualizo o nosso site com os melhores cartões do momento. E também tem o nosso e-book disponível para download também no site e na descrição e primeiro comentário fixado. No nosso e-book você vai aprender a zerar o game. Você quer zerar o game do crédito, é lá que você vai aprender. Desde quem está negativado até quem tem um bom score, consegue cartões, mas não consegue aumentar o limite ou não consegue cartões melhores. Lá tem todos os passos para você dominar o jogo dos bancos. Essas dicas que eu dou aqui para vocês, lá tem muito mais informações para você dominar o mercado de crédito. E aproveitando esse tema, você que gosta dessas dicas para aumentar o seu limite, eu vou deixar 2 vídeos bem legais aqui. O primeiro deles é uma estratégia avançada para você resetar o seu histórico financeiro e assim aumentar o seu limite em outros bancos. E o segundo vídeo, fugindo um pouco do tema do nosso canal, uma reflexão de vida, falando de como que você paga a dívida que todos têm e já nascem com ela. E já tirei esse recado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.